Oi, divas lindas! Hoje eu vou trazer vocês para uma tarde de bastidores, criando conteúdo para o meu perfil e criando designs para o perfil dos meus clientes. Eu quero mostrar para vocês como que eu me organizo, como é esse processo de bastidor por trás, e também quero trazer vocês juntos para acompanhar como é os bastidores de criação dos conteúdos para o meu perfil, porque hoje eu mesmo produzo os conteúdos para o meu próprio perfil de designer e eu quero mostrar para vocês esse processo. E como vocês viram aqui atrás, estamos em clima natalino, então vai aparecer árvore de Natal, vai aparecer decorações, porque é isso, eu amo Natal e eu já queria montar árvore desde início de novembro, mais ou menos. Mas aí eu dei uma segurada, agora é final de novembro e início de dezembro já dá, né, pra estar com a árvore montada. Ó, vou mostrar pra vocês. A minha ideia hoje é fazer as alterações. Então, eu tenho 2 alterações pra fazer hoje. E esses outros 3 posts que são só pra semana que vem, são pra o dia 3. Dia 3 é quarta-feira. Eu vou passar alguns deles pra segunda, pra produzir segunda. Então, esse aqui eu vou passar pra produção pra segunda-feira. E esses carrosséis aqui também, para poder sobrar tempo hoje, tá? Então, a minha agenda é sempre organizada de uma semana para outra. Então, aqui eu coloco pro dia 1, eu crio e entrego todos no dia 1. Eu sempre produzo 3 dias antes do prazo final, porque daí eu entrego antes para cliente. Se eu tiver algum imprevisto, eu consigo reajustar datas e tudo mais, e não atraso a entrega final. Então é bem tranquilo. Então aqui já organizei. E daí pra hoje eu tenho 15 artes estáticas para produzir, 2 alterações e escrever as copies do meu perfil, tá? Eu sempre organizo minha semana assim. Então os posts eles são programados aqui sempre no prazo antes para produzir e eu vou colocando as demandas que eu tenho já com a data aqui dentro do calendário do Notion. Porque o que que acontece, tá? Como hoje eu tenho essas demandas para fazer e ontem foi um dia que eu precisei ficar muito mais tempo dando suporte. Eu não, vocês viram que eu não tenho anotado aqui no calendário, mas eu fiz alterações, então, para as clientes que eu tinha enviado as artes e já me responderam na hora, eu já alterei e já entreguei. Então, já finalizei, porque eu tenho prazos de entrega, então, o meu prazo de entrega é 7 dias úteis. E tenho também os meus prazos para alteração. Então, eu envio as artes depois de 7 dias úteis para a cliente, ela aprova. Ela querendo alterar alguma coisa, eu tenho o prazo de mais 2 dias para fazer todas essas alterações para ela. Então, eu tenho esse prazo para poder dar tempo certinho de eu alterar, de eu conseguir encaixar na minha agenda para fazer essas alterações. Mas, assim, na maioria das vezes eu entrego antes, tá? Todas as minhas entregas eu sempre coloco o prazo maior do que eu sei que eu consigo entregar. Porque, assim, eu não gosto de colocar o prazo para 2, 3 dias e não conseguir me comprometer de entregar todas as 2 artes em 2, 3 dias. E essa era uma reclamação que eu tinha de muitos social medias que me contratavam. O designer, ele se comprometia a entregar em 3 dias e não dava conta, e não entregava, e atrasava. E daí os social medias me procuravam e eu dizia, olha, meu prazo é esse, o prazo é maior, mas tu tem a garantia que eu vou te entregar tudo no prazo. E é assim que eu não atraso demandas nem nada. Então eu tô aqui agora entrando dentro da área das demandas da cliente. Essa cliente eu já tinha conversado com ela e tudo mais, da questão que essa cliente em específico, ela não é social media, ela é do nicho, enfim, dela mesma. Então, óbvio que ela é do nicho dela. Aí, enfim, ela não é profissional que presta serviço, sabe? De marketing nem nada do tipo. Ela é uma cliente que veio e me procurou. Então, eu expliquei todo o meu processo de uma forma que ela conseguisse entender. E isso é algo que eu estou pensando bastante agora para 2026, porque tem chegado muitas demandas de profissionais
empreendedores que querem produzir designs profissionais para o seu perfil. Porém, eles não querem contratar no social media para escrever os posts, gerenciar ali. Eles só querem o design. Então, eu tenho um processo muito bem definido para esses profissionais da área do marketing que prestam esse serviço. Quando vem um cliente que a gente chama de cliente final, não é bem o cliente final, mas enfim, um cliente final, eu preciso explicar para ele como que funcionam esses processos de uma forma mais fácil, simples, sem termos difíceis, porque ele não vai entender. Então, o cliente ali, ele quer a arte bonita, mas existe um processo por trás. Então, para que eu possa criar arte, eu preciso ter as cores da marca dele, eu preciso da fonte que ele usa. Se ele não tem essa identidade visual, eu gosto de explicar sempre cores e fontes, ao invés de falar identidade visual, porque muitos clientes, quando não têm experiência, confundem identidade visual com logo, tá? Então, eu explico dessa forma. E então, quando o cliente não tem, eu oferto um serviço. Se ele não quiser contratar esse serviço, não tem problema. Ele pode pesquisar por conta própria e me enviar as cores e fontes, tá? Muitas das minhas alunas perguntam, Amanda, e quando o cliente não tem fonte definida e também não quer contratar o serviço de identidade visual? Bom, aí o cliente vai ter que pesquisar por conta própria, porque o teu trabalho ali de escolher a fonte para ele é o teu trabalho, é o teu tempo, é o teu conhecimento baseado no que ele vai querer. Então, esse trabalho precisa ser cobrado. Se o cliente não quiser contratar, ele precisa escolher por conta própria. Então, agora eu vou entrar aqui no Canva, eu vou abrir a pasta dela, vou colocar todas as informações que eu preciso da identidade visual dela para começar a criação dessas artes. Eu tava gravando, usando para gravar a tela do meu celular com esse negocinho aqui. Uma porcaria, gente. Comprei péssimo, deixei meu celular cair. Já me irritei aqui, já gravando o vlog, mas enfim, seguindo. A cliente deixou aqui dentro do Notion pra mim, que eu tenho o Notion com ela, a imagem da identidade visual. Então, aqui tem as fontes dela, enfim, a imagem do código das cores. O que que eu fiz? Aqui no Canva, eu extraí as cores e escrevi o nome das fontes aqui. Então, vou aproximar para vocês. Aqui eu vou ver se essa fonte tem disponível aqui ou não. Então, copio aqui, dou Ctrl C, venho aqui, venho na parte das fontes, colo, não tem disponível. Eu vou abrir o Google, vou digitar esse nome, fonte free download, e venho no site mais fontes para baixar. Eu só dou uma conferida se é o mesmo estilo. A princípio sempre tem muitas propagandas mesmo. Faço o download da fonte e no MacBook é só tu vir aqui embaixo e downloads e tu vai clicar 2 vezes assim e ele já vai extrair. Aí, para adicionar essa fonte, tu precisa ter o Canva Pro. Tu vai vir aqui, faça upload de fonte e vou procurar essa fonte que eu acabei de baixar. Não atualizou ali ainda. Atualizou. Então, aqui, ó, eu já baixei a fonte e daí faço o upload dela. Outro site que eu gosto bastante de usar é o da fonte, tá? Ele tem sempre fontes muito boas e eu gosto bastante dele. Só que tu tem que cuidar, né, sempre o direito do uso da fonte. Então, aqui, no caso, são as fontes da cliente. Então, a cliente me enviou a fonte, eu vou utilizar a fonte que ela me encaminhou. Aqui, daí, eu aperto Shift, seleciono tudo e abro. Aí, já tenho aqui as fontes, a identidade visual, né? E agora, aqui embaixo, a cliente deixou alguns estilos de posts que ela gosta. Então, aqui já tem um estilo bem minimalista, já é um formato que eu tô acostumada a criar. Então, aqui eu vou analisar os posts que ela colocou de referência. Então, aqui com a borda com contorno, sobreposição. A fonte dela é um pouco diferente dessas, que aqui é um exemplo do meu próprio portfólio, que ela colocou que ela gostou. E aqui eu deixo também opções para colocar um estilo que ela não gosta. Então, ela não quer um post, um design que tenha essa cara de Canva, digamos assim, sabe? Esse estilo mais,
como é que eu posso dizer, corporativos, sabe. Então aqui ela explica um pouquinho sobre ela, e basicamente já temos. Aí aqui voltando, dentro dessa área, eu tenho aqui os posts, tá. Então aqui são 15 posts, dentro do post vai ter aqui o formato, no caso é para feed, ela deixa o estilo e aqui tem o gancho, né, do post e tudo mais. Eu vou verificar com ela a pasta para ela liberar para mim. Até a cliente aceitar meu acesso, eu vou montar a base dela. Então aqui eu vou entrar no Instagram, vou digitar o arroba dela para mim conhecer o perfil dela. E o que que eu faço sempre, tá? Eu gosto muito de fazer. Eu venho aqui no design, crio uma nova página e eu colo o arroba dela aqui. Eu gosto muito de identificar o arroba sempre em cima da postagem, porque se depois ela quiser postar no Pinterest e tudo mais, esse post já tem o arroba dela. Então, independente da rede social que ela postar, ela vai ter os posts com a identificação dela, e não necessariamente a identificação precisa ser a logo, tá? Então, aqui o nome dela é um pouco grande, então eu vou diminuir para 20 o tamanho, para conseguir ficar sutil, né? Ó, fica sutil no post, bem sutil, e fica a orientação. Então, aqui a gente já conhece um pouquinho do perfil dela. Então, vai esse arroba e já deixo esse fundo pré-pronto. Então, o fundo dos posts dela é nesse tom mais claro, as fontes no tom de azul ou bege. E eu gosto de vir no Canva, eu edito todas as artes pelo Canva, tá? E adicionar um granulado de textura. Pelos posts que ela mencionou ali, eles têm. Aí, esse granulado aqui em específico, eu só adiciono por cima e deixo ele mais ou menos, deixa ele no 7. 7 tá bom, eu acho. É, talvez diminuir um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Pra ficar com essa textura de fundo. E agora eu vou partir para a criação das artes. Olha, gente, aqui eu já criei o layout dos textos de todas as artes. E daí, como que fica, tá? Eu vou ir adicionando a foto e vou ajustar esse layout do texto conforme a foto, enfim, e ajustando. Esse aqui eu já defini que vão ser 2 fotos. Esse aqui já tá pronto, porque essa foto ela já disponibilizou. E os outros eu vou adicionar. Então, aqui já criei rapidinho o layout das 15 artes. Posts finalizados, agora são 4h37. E eu já deixei uma visualização de como que ficaria o feed se a cliente postasse os posts, né, nessa ordem. Então, eu já deixei aqui, mandei para ela e adicionei aqui também todas as artes para vocês conseguirem visualizar assim todas as artes que eu criei. E primeiro eu criei o layout do texto e depois eu só fui ajustando nas fotos, enfim, e adicionando no formato do feed, da visualização do feed. E daí eu adiciono todos eles aqui no Notion, eles já ficam todos aqui. E daí, conforme a cliente for aprovando, ela vai segurar e vai arrastar para o lado. E para ela baixar, é só ela passar o mouse aqui e clicar em baixar, que vai baixar no computador dela. Se caso ela entrar pelo celular, é a mesma coisa, daí só clica na foto. Então, finalizamos. Vou entrar aqui no meu planejamento e dar um check nas 15 demandas. E agora eu vou partir para as alterações. Então, agora eu já vou deixar aqui pré-organizado as 2 demandas que preciso fazer. Então, é pouca coisa, não são demandas muito, assim, super elaboradas e tudo mais. E antes de fazer essas demandas, eu vou dar uma pausa, esticar as pernas, esticar a coluna, fazer um alongamento. Dar uma descansada, assim, porque por mais que eu não tenha passado tanto tempo aqui criando essas artes, muito tempo assim na frente da tela do computador, que acaba começando a doer os olhos, sabe? Então, vou dar essa pausa aqui
E eu sempre dou essas pausas entre uma demanda e outra pra não misturar, sabe? Porque daí mistura estilo de cliente. Então eu gosto de dar uma pausa rapidinha assim. E aproveito pra responder o WhatsApp, ver o direct, postar stories e tudo mais. Sempre testem o microfone de vocês antes de estarem gravando o vídeo, porque eu tinha gravado toda uma explicação aqui e não tinha pego o microfone. Não tava pegando, e daí tava aparecendo o Alan Zoca no fundo do meu vídeo. Não que tenha problema, porque Alan Zoca é cultura, né? Tô comendo a minha manga. Enquanto estou olhando o calendário de conteúdo do desafio de Manuela Flores, uma diva querida, 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 querida gaúcha. Assim, ó, só elogios pra ela. Porque ela leva todo o meu dinheiro, porque todo produto que ela lança, eu compro. Porque eu sou viciada nela. Então, como não pegou o microfone, vou explicar aqui de novo o que eu tô fazendo, tá? A Manu, ela tem um desafio de produção de conteúdo para empreendedoras e mulheres que querem fazer seu nome na internet, mulheres não herdeiras. Se você é herdeira, você não faz parte da nossa comunidade, porque já é privilegiado bastante. Então, essa é a comunidade dela, é uma comunidade muito forte, que vem crescendo muito desde o início do ano. E eu tô com ela desde o início, participando dos desafios. Enfim, já comprei todos os produtos dela, literalmente todos. Já participei da mentoria dela, o que, assim, eu indico as alunas, elas vêm me perguntar, Amanda, tu fez a mentoria, tu indica? Indico. Eu gostei muito da mentoria dela. Me ajudou muito na questão da produção de conteúdo em si. Mas falando do desafio, que é o que eu tô fazendo aqui agora, pra escrever esses conteúdos, eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Eu não vou e nem posso, nem vou, assim, acho justo mostrar dentro da área do Notion que ela disponibiliza pra gente. Mas eu vou contar o que ela disponibiliza pra tu saber. O que tu receberia se tu entrasse no desafio. Quando tu entra no desafio, tu tem acesso a todos os nossos encontros de sexta gravados. Então, tu vai receber acesso a muitas aulas mesmo. Inclusive a aula que eu participei, porque eu participei dando aula de design no desafio. Então, as alunas mesmo, que tem cada uma do seu nicho, trazem esse conhecimento e compartilham com as outras. Então, tu vai ter acesso a todas essas aulas. E uma das entregas dela é o calendário de conteúdo. Então, todo mês ela disponibiliza um calendário de conteúdo com ganchos adaptáveis para qualquer nicho. Então, são ganchos que ela testa no perfil dela, que ela vê que dá certo, enfim. E a Manu, ela é muito conhecida por esses ganchos fortes, sabe? Então, ela disponibiliza esse calendário pra gente. E o calendário, ele é adaptável para qualquer nicho mesmo. E nesse mês de dezembro vai ser 2 conteúdos por dia. Então, eu já segui um ritmo produzindo mais conteúdos por dia. E quando eu comecei lá atrás, lá no início do ano, foi um desafio pra mim postar 2 conteúdos por dia. E o primeiro desafio dela foi com 2. Então, assim, foi muito desafiador. Mas depois que tu posta 2 conteúdos por dia, ou aumenta pra 3, ou enfim, postar um por dia, todos os dias, é fichinha. Gente, assim, não tem. Depois que tu posta 2 conteúdos por dia, não tem desculpa pra te não produzir pelo menos um. Então, ela disponibiliza, não, e ela disponibiliza um calendário com opções de gancho pra um mês, entendeu? Assim, é, nem se tu for a pessoa mais preguiçosa do mundo, tu tem motivo pra dizer que tu não vai produzir. E o que eu gosto muito dos ganchos dela é que ela já deixa opções aqui dentro. Eu tô conversando com vocês e olhando aqui, porque eu não vou mostrar dentro da área. Dentro dos ganchos que ela disponibiliza no calendário do Notion, ela deixa a opção do gancho adaptável, a referência, né, no post, e ela também deixa opções, olha que mastigadinho, opções adaptadas para nichos diferentes. Então tem vários nichos: nutricionista, maquiadora, médica, social media, designer, que é o meu caso. Tem vários nichos de opções adaptadas. O que a gente precisa fazer? Eu tenho um chat que
eu usava os chats da Manu e eu gosto muito dos robôs que ela tem, mas eu criei um chat exclusivo para mim criar os meus carrosséis. O que que eu faço nele? Eu coloquei todas as informações possíveis e impossíveis que eu gosto e que eu não gosto, pra vocês terem uma noção. Eu subi um PDF com todas as palavras que eu não gosto de utilizar nos meus carrosséis pra esse chat. Então esse chat foi treinado pra escrever os meus conteúdos do meu jeito. E daí eu pego esse gancho e peço pro chat adaptar, me dá mais 10, 20 opções de ganchos adaptáveis com esse um gancho, mais 10, 20 opções para o meu nicho. Então, de um gancho que ela deixa, eu crio mais 10, entendeu? E é isso que eu faço. E daí esses 10 eu salvo dentro do meu Notion, no meu banco de ganchos. Então eu tenho esses ganchos para usar outras vezes, tá? E dentro da comunidade a gente usa muitas narrativas, falando das narrativas. Então cada dia tem uma narrativa diferente, tem um propósito diferente e tudo mais. E ela deixou o calendário desse mês organizado da seguinte forma, por semana. Então, a cada sexta, ela vai disponibilizar o calendário e ela vai explicar na aula que a gente tem na sexta como que vai funcionar. Então, ela vai dar esse suporte por semana pra gente. Nos outros meses, ela disponibiliza o calendário do mês inteiro. E que nem eu falei pra vocês, o calendário de um mês eu já transformei para mais meses. Porque assim, ó, sou ligeira aqui. Então, é isso, tu tem que pegar e adaptar sempre pra ti. E eu gostei muito do calendário desse mês. E eu vou adaptar esses ganchos. Eu quero sentar agora, depois que eu terminar de conversar com vocês, adaptar esses ganchos para o meu perfil, criando novos, porque, ai, é um gancho adaptável para qualquer nicho? Sim, mas tu pode colocar a tua personalidade disso para não ficar algo genérico. Isso ela sempre ensina pra gente. Então eu transformo esse um em mais 10 diferentes para temas diferentes que eu quero trabalhar. Esse mês eu já vou compartilhar com vocês a minha ideia. Esse mês de dezembro eu vou trabalhar curso de Canva no feed e templates nos stories. Então, eu já vendo super bem os templates sem nem falar, porque os templates eles se vendem sozinhos de tão bom que eles são. E eu quero focar no curso no feed, então eu vou trazer e criar mais conteúdos para quem? Pra quem que quer adquirir curso de Canva? Quem é social media precisa criar tipo os clientes, quem quer ser designer ou está começando no mundo do design. Então vai ser esse público, eu já sei bem quem é o meu público, como que eu me comunico com ele, isso é muito importante antes de tu criar um conteúdo. Então eu vou adaptar isso e vou colocar em prática. E um detalhe que eu vou compartilhar com vocês, só porque vocês são minhas amigas, se tu tá assistindo esse vídeo e tu ainda não participou de nenhum desafio de conteúdo, ou não tem constância no teu perfil e gostaria de produzir conteúdo, tá disposta a parar e produzir, esse desafio vai te atender, porque me atendeu muito todos esses meses, tanto que eu renovo todo mês. E você pode adquirir através do link que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar o meu link de afiliada aqui embaixo pra te adquirir o desafio. Eu pago, tá, gente? Eu pago tudo mesmo. Não tenho parceria, né? Publicidade, não. Eu realmente compro porque eu gosto. Mas eu tenho o link de afiliada, porque a Manu disponibilizou isso pra nós que já estamos há mais tempo com ela. Já compramos muito. Gente, eu comprei tudo da Manu, tudo. Agora na Black, eu renovei os meus cursos e comprando todos os cursos dela de novo, só porque tinha 2 cursos que eu não tinha visto. E daí eu renovei comprando todos os outros que eu já tinha. Porque eu sou muito viciada. Eu gosto muito da metodologia dela, gosto da forma como ela ensina. É algo didático, algo com uma linguagem simples, sabe? E esse calendário, ele é no Notion. Se tu não gosta muito de utilizar o Notion, tu vai aprender a gostar. Mas é só pra te visualizar os ganchos mesmo, tu não precisa necessariamente usar. Mas, né? E tem a comunidade no WhatsApp. Agora, recentemente, a Amanda incentivou a gente a tirar um print do nosso perfil, do nosso post e perguntar a opinião sincera das divas. Arriscado, né? Mas ninguém se xingou, né? Obviamente, tudo construção juntos. Eu sou muito viciada no Notion. E daí, aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, dentro do meu Notion, eu tenho salvo
vários cartões de organização e tudo mais. E eu vou mostrar como que eu organizo esses meus ganchos com os conteúdos que eu postei essa semana. Vou mostrar. Ó, esse é o meu calendário. Aqui embaixo tem todas as minhas opções de ganchos que eu já adaptei para o meu perfil. Os desse mês de dezembro eu ainda não adaptei, eu vou adaptar daqui a pouco, porque eu tô terminando, né, de comer a minha manga. Vou tomar um banho e depois eu vou voltar aqui com vocês só pra essa produção. E daí o que que eu faço? Aqui eu tenho o meu próprio a minha própria área de planejamento, mas eu tenho um template no Notion para as divas que querem ter esse acesso à minha área de planejamento no Notion, eu tenho um template. E eu uso esse mesmo template, né? E daí aqui na área de planejamento, eu tenho o meu planejamento, enfim, os meus prompts para criar carrosséis. E aqui eu deixo assim, ó, cada dia da semana uma narrativa. E daí eu escrevo todo o conteúdo, deixo a legenda. Aqui, no caso desse, ele é um conteúdo só com essas escritas. E daí eu vou deixar, tipo, uma imagem que tem o texto com borda, enfim, é dos meus templates. Já tá no vídeo postado. Aqui eu deixo os carrosséis. Tá vendo que tem, no máximo, 2 frases ou 2 linhas? Isso no design se transforma em 4 linhas, tá? Sempre que eu escrevo, eu subo por chat para ele corrigir e cortar, né? Deixar com no máximo 2 linhas, que no design fica 3, 4 linhas. No caso, hoje eu não terminei de criar esse design. Já falhei, né? Já falhei. Porque agora são 8 horas e eu já fiz as alterações, enfim, já concluí minhas demandas do dia. E não postei esse carrossel. Mas aí eu posto amanhã, vou mover pra amanhã, porque daí eu termino de criar ele junto com vocês. Eu espero. Enfim. E daí na próxima semana vão ser 2 por dia. Ah, e aqui eu já tenho. Eu já tinha anotado. Aí o que que eu faço? Eu anoto a ideia. E aqui eu deixo espaço pra mim escrever o rascunho. Então, como nessa semana já tenho os tópicos, vou pra outra semana de dezembro com os ganchos adaptáveis da Manu. Ou talvez eu troque algum desses. Enfim, eu já tava planejando começar dezembro com 2 posts por dia. 2 carrosséis, esses aqui vão ser carrosséis. Vídeos, eu ainda estou pensando e ainda não sei se irei gravar. É outro dia, e resumindo rapidamente o que aconteceu ontem, a gente pediu lanche, porque meu marido não queria fazer janta, e a gente foi tomar chimarrão na casa da minha mãe. Depois a gente voltou a comer o X, assistiu o filme. Eu organizei, né, os ganchos, que nem vocês viram, no meu Notion, criando novos, mas eu não escrevi os conteúdos, então hoje irei escrever os conteúdos. E sim, estou tomando Coca-Cola. Agora de manhã. Não me julguem, tá? Não me julguem. Foi do vermelho para o azul, ou devo dizer, do vermelho para o branco. E esse homem humilde ainda toma cuidado contigo entre as funcionárias. Arrecada. Já é outro dia e eu finalizei as copies dos conteúdos e estou indo criando os designs conforme a semana vai passando, for passando. Então, o que que eu vou fazer, né? Tô criando os designs todos os dias pela manhã. Então, pela manhã eu crio, ele tira um tempinho, crio os designs. Por isso que eu não vou mostrar pra vocês, enfim, nesse vídeo. Mas a estrutura do carrossel que eu estou utilizando é a estrutura de gancho, contexto, nó, solução e CTA, que é a mesma estrutura que é famosinha, sabe? Que era aquela que, ai, o fundo do poço, topo da montanha, enfim, dos livros de marketing. É a mesma, basicamente, só com um nome diferente. Eu utilizo essa estrutura. E o que que eu fiz, tá? Eu deixei o takezinho aí de eu escrevendo os conteúdos. Eu escrevi as copies dos posts e depois eu usei um prompt
se vocês quiserem, eu posso compartilhar em outro vídeo com vocês os prompts que eu uso para fazer essa produção. Eu utilizei um prompt para o chat corrigir o texto, porque eu escrevo ali rápido, nem dou conta de pontuação, acento nem nada, eu escrevo tudo que vem na minha mente para copy com as minhas palavras e peço para ele corrigir os erros de português e colocar esse texto todo nessa estrutura que eu uso. Então eu listo a estrutura para ele, ele já é treinado para saber, então eu criei um robô para mim escrever nos meus carrosséis. Antes eu utilizava robôs da Manuela Flores, eu ainda utilizo eles, tipo, então tem a Sarah Tuber, que eu utilizo os robôs dela, mas enfim, para os ganchos de carrosséis eu tô utilizando o meu que eu usei das estruturas que eu gosto, enfim, com a minha linguagem. E daí eu peço para ele colocar esse texto nessa estrutura sem mudar as palavras. Então, ele não vai criar aquelas palavras genéricas e tudo mais, mas é sempre bom corrigir o já corrigido. Então, ele vai te dar a resposta, tu vai corrigir, vai ver se tem palavras genéricas ali, enfim, que tu pode trocar e substituir. Se tiver, tu pede para ele substituir, diz que tu não gosta, enfim. Então, eu fiz esse processo, utilizei esse prompt para escrever os carrosséis e as legendas. O foco do feed desse mês é o meu curso de design. Então, eu vou focar em conteúdos que eu ensine, que eu mostre, que eu prove, que eu tenho uma metodologia que a pessoa vai entrar no meu curso e ela vai conseguir criar artes, mesmo se ela for iniciante e não souber nada. Então, foi essa estrutura que eu utilizei para escrever os conteúdos. E esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E se tu gostou, comenta aqui embaixo o que tu mais gostou, qual é o próximo vídeo que tu gostaria de ver aqui no canal e deixa seu like. Até a próxima!